iniciar esta peça fazendo 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho na primeira correntinha e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, formando um arquinho, uma argolinha. Agora, 1, 2 correntinhas, que equivale a meio ponto alto. Vou fazer metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. Metade é só dar uma laçada e deixar a outra laçada na agulha. E metade de um ponto alto. Fiquei com todas as minhas laçadas na agulha. 4 pontos. Fecho todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de separação. Vou voltar aqui e fazer o mesmo processo. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. Então, eu tenho 4 pontos na minha agulha. Agora, eu fecho todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de separação. Então, eu vou trabalhar aqui na minha argolinha desta forma, formando bloquinhos de 4 pontos separados por 5 correntinhas. Eu preciso de 6 bloquinhos iguais a estes, separados por 5 correntinhas. Vamos lá, então. Tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Faço aqui uma laçada, venho aqui bem no meinho do encontro dos meus pontos, entro aqui e faço um ponto alto. Entrei aqui. E faço aqui um ponto alto. Desta forma, eu já posiciono meu fio aqui no meio do arquinho que se formou de correntinhas. Aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na carreira anterior. Então, eu faço 1, 2 correntinhas, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho todos juntos. Então, eu fico aqui com um bloquinho bem no meio do meu arquinho. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de separação. Venho aqui bem em cima do encontro dos meus pontos da carreira anterior e aqui eu faço um ponto baixo, prendendo as minhas 5 correntinhas. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui no espaçamento e faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho aqui todos juntos.
1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho em cima do bloquinho de pontos, nesta laçadinha, faço aqui um ponto baixo. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Vim fazendo neste processo por toda a carreira. Cheguei aqui no final, mantenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Aqui no final, vou fazer o mesmo processo. 1, 2 correntinhas, uma laçada na agulha, venho aqui no encontro e aqui eu faço um ponto alto. Desta forma, eu mantenho aqui o meu fio no espaçamento. Vou fazer novamente o bloquinho. 1, 2 correntinhas e vou fazer por 3 vezes metade de ponto alto. Fecho todos juntos. Dessa forma. Agora, aqui, do outro lado do meu bloquinho, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de espaçamento. Venho do outro lado do bloquinho da carreira anterior e faço um bloquinho também, bem aqui do ladinho dele. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Fecho todos juntos. Fiquei aqui com um bloquinho de cada lado do bloquinho da carreira anterior. Agora eu vou passar para o próximo bloquinho. De uma passagem de um bloquinho para o outro bloquinho, eu vou fazer aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para passar de um lado para o outro, aqui por cima do ponto baixo, 7 correntinhas. Cheguei aqui no meu bloquinho, vou fazer um bloquinho de cada lado. Metade, 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 metade. Fecho todos juntos. Como eu vou fazer outro do outro lado, aí são 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E faço aqui do outro lado outro bloquinho. Metade, 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 metade. Fecho todos juntos. Dessa forma. Tem um de cada lado, 5 correntinhas. Atravessei 7 correntinhas. Um de cada lado, 5 correntinhas. Agora eu vou atravessar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora eu inicio novamente aqui o processo dos bloquinhos. Então, é desta forma que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Vim fazendo, então, neste processo, cheguei aqui no final, vou fazer 1,
2 correntinhas, 2 laçadas na agulha, porque eu vou entrar aqui no encontro e vou fazer um ponto alto duplo, 1, 2, 3 laçadas. Faço um ponto alto duplo aqui. Então, este daqui seria o espaçamento de 7 correntinhas. Vou fazer 1, 2 correntinhas e faço aqui novamente o mesmo processo que a gente já vem fazendo ali dos bloquinhos, que são 4 metades de ponto alto fechados juntos. Agora, eu vou sempre fazer a separação com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo espaçamento é o espaçamento de 5 correntinhas. Aqui eu vou fazer outro bloquinho. 2, 3, 4. 4 metades fechados todos juntos. Sempre o espaçamento de 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, aqui, nesta carreira, aonde eu tenho espaçamento de 5 correntinhas, eu vou fazer um bloquinho. Aonde eu tenho espaçamento de 7 correntinhas, eu vou fazer 2 bloquinhos. Então, eu faço aqui as 4 metades, faço as 4 metades aqui, fecho todas juntas. E 1, 2, 3, 4, 5 de espaçamento. Como é o espaçamento aqui de 7 correntinhas, eu vou fazer mais um bloquinho. No mesmo lugar aqui, faço outro bloquinho. 1, 2, 3 e 4. Fecho todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de espaçamento. Venho aqui para o próximo espaçamento e começo novamente o mesmo processo. Então, nesta carreira, nós vamos fazer desta forma, sempre separar com 5 correntinhas, aonde eu tenho espaçamento de 5 correntinhas da carreira anterior, eu faço um bloquinho. Aonde eu tenho espaçamento de 7 correntinhas da carreira anterior, eu faço 2 bloquinhos. Vamos então completar a nossa carreira, nós nos encontraremos aqui no final. Cheguei no final da carreira, vou fazer o mesmo processo que eu já venho fazendo aqui. 1, 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto pegando a laçadinha do meio dos pontos. Desse jeito. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui no mesmo lugar da onde saiu as 3 correntinhas, eu vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, eu fico com um total de 5 pontos altos aqui no meio, 5 pontos altos. Vou trabalhar sempre com o número 5 nesta carreira. 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho para o próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho para o próximo espaçamento, um ponto baixo.
1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e começo o processo dos 5 pontos altos. Conto aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha, pegando pelo fio de baixo, eu começo aqui a fazer os meus 5 pontos altos. 1, 2, 3, na terceira, pegando pela laçada de baixo, 1, 2, 3, esse daqui é o terceiro, é o do meio. Eu faço os 5 pontos altos, pegando pela laçadinha de baixo. 2, 3, 4 e 5. E repito o processo que eu fiz aqui. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. 5 pontos altos, 1 ponto baixo, 1 ponto baixo, 5 pontos altos, sempre intercalando com 5 correntinhas. Fiquei aqui então com 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de 5 pontos. Venho aqui, cheguei no final da carreira, fiz as 5 correntinhas, venho na terceira correntinha inicial, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Em cada um dos 5 pontos, eu vou fazer um aumento. O aumento é um ponto novamente no mesmo ponto de base. Então, da onde saíram as 3 correntinhas, fiz mais um aumento. Venho aqui no próximo ponto, que tá bem aqui do ladinho, venho no próximo ponto e faço na mesma laçadinha 2 pontos. Próximo ponto, um aumento, na mesma laçadinha, mais um ponto. Próximo ponto, um aumento, 2 pontos na mesma laçadinha. Próximo ponto, um aumento, 2 pontos na mesma laçadinha. Então, eu tinha 5 pontos altos, agora eu tenho 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, venho aqui em cima das correntinhas, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Conto aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha das 5 correntinhas do arco, eu faço um ponto alto, 1, 2 correntinhas. No mesmo espaçamento, na mesma terceira correntinha, eu faço outro ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho aqui nas próximas correntinhas, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas e inicio aqui o processo dos aumentos. Onde eu tinha 5 pontos, agora eu ficarei com 10 pontos. Então, é desta forma que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Neste bloco, nós vamos fazer 1, 2,
3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. No primeiro ponto, então, nós vamos fazer um aumento. 2 pontos na mesma laçada de base. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, o processo aqui será um aumento, 2 pontos. Novamente. Um aumento. Um, 2 pontos. Um aumento. Dois pontos. E finalizo aqui com um aumento. Então, ficará desta forma em cima do nosso bloco. Agora, uma, 2 correntinhas de separação. Venho em cima do ponto alto, faço um aumento, 2 pontos altos aqui. De um agora eu fico com 2. Uma, 2, 3 correntinhas. Venho direto para o próximo ponto alto, um aumento. Uma, 2 correntinhas e inicio o processo daqui, que é um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, até o final. Lembrando que o bloco, ele inicia com um aumento, e termina com um aumento. 2 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas entre os pontos altos. Um aumento, 2 correntinhas e inicio o mesmo processo daqui. Vamos fazer assim por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, entro aqui na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Uma, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. E agora, por toda a extensão aqui do meu bloco, eu vou entrar em cada ponto e vou fazer um ponto alto. Então, eu vou entrar ponto a ponto e vou fazer pontos altos, ponto sobre ponto, até o final. Fiz ponto sobre ponto, uma, 2 correntinhas. Venho em cima do ponto alto, faço um aumento. 1, 2 pontos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. Um aumento, um ponto sobre ponto. Uma, 2, 3 correntinhas de separação. Aqui faço o mesmo processo. Um ponto alto e uma, 2 correntinhas, 2 pontos altos, que é um aumento em cima do ponto da carreira de baixo. Uma, 2 correntinhas de separação. E agora sim, eu reinicio o processo de ponto sobre ponto
em cima do bloco, exatamente igual eu fiz no começo da carreira. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas e inicio aqui o processo de ponto sobre ponto em cima do meu bloco. Ponto sobre ponto, uma, duas correntinhas. Primeiro ponto do bloquinho, um ponto alto. Ponto do meio do bloquinho, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Uma, duas, três correntinhas. Próximo bloquinho, a mesma coisa. Um ponto alto. No ponto do meio, um aumento. E no próximo ponto, ponto sobre ponto. Uma, duas correntinhas, e aqui eu inicio o processo de ponto sobre ponto. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer o mesmo processo que eu já venho fazendo. 3 correntinhas que equivale a um ponto alto e vou iniciar aqui a carreira de ponto sobre ponto em cima do meu bloco. Ponto sobre ponto. Uma, duas correntinhas. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Um aumento. Nos próximos pontos, ponto sobre ponto. Entre um bloquinho e outro, uma, duas, três correntinhas. Próximo bloco, inicio fazendo ponto sobre ponto. No último ponto, um aumento. Uma, duas correntinhas de separação e volto ao processo aqui no bloco grande, o ponto sobre ponto. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Mesmo processo, uma, duas, três correntinhas e começo aqui a minha carreira de ponto sobre ponto em cima do bloco. Ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou entrar aqui no primeiro ponto, vou fazer metade de um ponto alto. Próximo ponto, metade de um ponto alto e fecho todos juntos. Então, aqui eu faço uma diminuição de 2 pontos, eu transformo em um ponto. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Os 3 pontos finais, eu vou fazer ponto sobre ponto. 2,
3. Desta forma. Entre um e outro, 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer agora o mesmo processo. 3 pontos altos, 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntinhas. Estes 2 pontos, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Faço uma diminuição. 1, 2, 3 correntinhas e agora eu inicio aqui o processo de ponto sobre ponto. Igual eu fiz aqui, vou fazer aqui. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora vou seguir o mesmo processo. Vou fazer ponto sobre ponto por toda a extensão. Feito todo o bloco de ponto sobre ponto, agora aqui no motivo eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no primeiro espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui no meio eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, venho no primeiro ponto, ponto sobre ponto, próximo e o próximo. Ponto sobre ponto. Aqui no meio eu tenho 3 correntinhas. Também vou fazer ponto sobre ponto. Vou pegar pelo fio de baixo da correntinha, pela laçadinha de baixo, e faço 1, 2, próxima laçadinha, 3. Então, eu tinha 3 correntinhas, fiz 3 pontos altos. E aqui eu completo com os meus pontos altos, igual eu fiz ali no começo. 2, 3. Desta forma. Agora a mesma coisa, 1, 2, 3 correntinhas, aqui no primeiro espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, igual eu fiz aqui. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E inicio o bloco de ponto sobre ponto. Igual eu fiz aqui, vou fazer aqui. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas e inicio aqui o processo de ponto sobre ponto. Feito, ponto sobre ponto, agora 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no primeiro espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho no segundo espaçamento,
um ponto baixo. 3 e 3. Agora, 1, 2, 3, 4. Faço 4 correntinhas porque eu vou pular esse espaçamento e vou direto aqui para o processo de ponto sobre ponto. Então, eu pulo este último, por isso eu faço 4, porque eu já vou fazer toda esta parte em ponto sobre ponto. Vamos lá, então, fazer ponto sobre ponto aqui até o final. Fiz também ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, mas ao contrário. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo o primeiro espaçamento, vou para o próximo. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou para o próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e inicio aqui o processo de ponto sobre ponto. Então, da mesma forma que eu fiz deste lado, eu fiz deste lado. Então, na hora que eu saio aqui do motivo, deste motivo, eu uso 4 correntinhas e pulo o espaçamento que está logo embaixo, desta forma. Vamos lá, então, fazer desta forma por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo e inicio aqui o processo de ponto sobre ponto em cima deste motivo. Vamos lá. Feito ponto sobre ponto. Agora, aqui eu já vou sair com 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Vou pular aqui o ponto baixo, vou para o próximo. Um ponto baixo. Desta forma. 1, 2, 3 correntinhas. Vou para o próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E agora, no motivo menor, eu vou pular o primeiro ponto e vou começar o ponto sobre ponto no próximo. Então, eu saio aqui do motivo grande com 4 correntinhas, no meio 3 correntinhas, depois 4 correntinhas novamente. No motivo menor, eu pulo o primeiro ponto e eu vou fazer ponto sobre ponto e também não vou fazer o último ponto. Então, aqui no motivo menor, eu deixo de fazer o primeiro e o último ponto. Não vou fazer nem o primeiro e nem o último ponto. Agora eu faço da mesma forma que eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas, já prendo aqui. 1, 2, 3 correntinhas, prendo no próximo. Agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo este espaçamento, cheguei aqui no motivo maior e eu dou início ao processo de ponto sobre ponto. Então, da mesma forma aqui que eu pulo aqui na lateral esse primeiro espaçamento do motivo maior, eu faço a mesma coisa aqui. Quando eu vou entrar no motivo maior, eu também pulo este espaçamento. Então, eu venho com 4, 3 e direto para o maior 4. Da mesma forma aqui.
saí do maior, eu pulei aqui, então venho 4, 3 e 4. Desta forma que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas e inicio aqui o processo de ponto sobre ponto por todo este bloco. Agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendo já no primeiro espaçamento. 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendo no segundo espaçamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e já vou direto para o motivo menor da nossa peça. Pulo o primeiro ponto, vou para o próximo. Desta forma. Então, do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior, deixando de fazer o primeiro ponto e o último ponto, eu também vou fazer aqui no nosso motivo menor. Então, eu não faço nem o primeiro e nem o último ponto. Vou fazer a mesma coisa para esse lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já venho aqui direto para o segundo espaçamento. Eu pulo o primeiro espaçamento, vou direto para o segundo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendo no próximo espaçamento. 1, 2, 3, 4 correntinhas e inicio agora o processo que eu iniciei aqui, que é o ponto sobre ponto. Então, eu vou pular aqui o espaçamento do motivo menor. Quando eu entro no motivo menor e quando eu saio do motivo menor. Então, é desta forma que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, vou entrar na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui ponto sobre ponto. Feito ponto sobre ponto, agora eu vou trabalhar com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Saí do motivo grande, pulo aqui o primeiro, já vou para o próximo. Faço novamente aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, quando eu saio do motivo grande, eu pulo o primeiro espaçamento. Vou para o próximo espaçamento, um ponto baixo, dessa forma. Novamente aqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Dessa forma, então, entre os motivos. Aqui eu vou juntar todos esses 5 pontos. Então, eu venho no primeiro, metade de um ponto alto. Segundo, metade de um ponto alto. E vou fazendo metades até o último ponto. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. Agora eu fecho todos juntos. Então, eu fechei aqui os 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui para o próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas.
venho para o próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo este espaçamento e já vou direto aqui para o motivo que eu faço ponto sobre ponto. Então, é desta forma que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, vou entrar aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e aqui mesmo eu vou fazer outro ponto alto. Então, nesta carreira, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto e no último ponto. Fiz no primeiro ponto, agora eu vou fazer ponto sobre ponto até o final aqui do meu motivo. E no final, nós faremos um aumento. Vim fazendo ponto sobre ponto e aqui no último eu vou fazer o aumento. Tenho então um aumento no começo e um aumento no final. Entre aqui os motivos, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas quando eu sair do meu motivo. Então, fiz 3 correntinhas. Prendo com um ponto baixo no primeiro espaçamento. Agora, eu vou trabalhar com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo espaçamento, um ponto baixo. Então, aqui este meu motivo já está encerrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo espaçamento, um ponto baixo. Então, agora eu vou dar início ao próximo bloco, meu próximo motivo. Da mesma forma aqui que eu saí com 3 pontos, eu vou chegar no próximo também com 3 pontos. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu inicio o mesmo processo que eu fiz no início da carreira. O aumento no primeiro ponto, depois eu começo a fazer o ponto sobre ponto, e no final terei outro aumento. Então, agora eu só tenho o motivo maior, que é o nosso sino, né? Então, aqui eu faço somente correntinhas entre um sino e outro. Quando eu sair de 3 correntinhas. Quando eu for entrar, 3 correntinhas. Um aumento no começo, um aumento no começo, um aumento no final e dentro dele ponto sobre ponto. Vamos lá então. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço metade de um ponto alto. Próximo ponto, metade de um ponto alto. Próximo ponto, metade de um ponto alto e fecho todos juntos. Então, aqui em cima do motivo do sino, nós vamos fazer uma diminuição de 4 pontos. 1,
2, 3, 4, 5. 5 correntinhas de espaçamento. Sigo agora no mesmo processo. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. Tenho 4 pontos na minha, 4 metades na minha agulha. Fecho todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar até o final do nosso motivo. Dessa forma, em cima do sino. 5 correntinhas de espaçamento em cima do sino. Agora, na lateral, serão 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo o primeiro espaçamento, vou para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou aqui para o próximo. Fecho com ponto baixo. Faço 2 arcos aqui depois do sino. Cheguei aqui bem no arco em cima do motivo. Aqui eu já vou fazer direto, depois do ponto baixo, eu já vou fazer direto aqui dentro 12 pontos altos. 1, 2, 3, vou fazer 12. Fiz 12 pontos altos. Volto da mesma forma que eu fiz aqui. Já venho direto no próximo espaçamento e faço um ponto baixo. Desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo espaçamento, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já venho agora direto aqui fazendo as minhas diminuições. Pulo aqui e aqui eu já dou início às 4 metades de ponto alto que eu vou fechar junto. Então, em cima do sino, 5 correntinhas de espaçamento. No intervalo entre um sino e outro, 6 correntinhas, prendo com ponto baixo, 12 pontos altos. Prendo com ponto baixo, 6 correntinhas e volto ao processo da ponta do sino. Vamos trabalhar desta forma, então. Cheguei no final da carreira, entro aqui no encontro dos pontos e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Entro aqui no espaçamento, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 3 pontos baixos, na verdade, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer um picô. Entro aqui com a minha agulha nas 2 laçadas da frente dos pontos baixos e faço aqui um ponto baixíssimo. Assim eu formo esta bolinha, que é um picô. Fiz 3 pontos baixos, novamente. 1, 2, 3 pontos baixos. Então, no intervalinho aqui, eu faço 3 pontos baixos, um picô, 3 pontos baixos. Venho direto para o próximo espaçamento, isso em cima do sino. Em cima do sino, nós faremos assim: 1, 2, 3 pontos baixos, 1, 2, 3 correntinhas. Entro nas laçadas da frente, fecho com um ponto baixíssimo, formei um picô. Novamente aqui dentro, 1, 2, 3 pontos baixos. Então, em cima do sino, nós faremos assim.
Vamos fazer mais uma vez desta forma. Em cima do sino, ficou desta forma. No intervalo, vou fazer 3 pontos baixos aqui. 1, 2, 3. Tenho 3 pontos baixos. Vou entrar direto em cima do ponto baixo e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Faço aqui também um ponto picô. Novamente, em cima do ponto baixo. 1, 2 pontos altos. Ficando desta forma. Venho aqui no intervalo. 1 ponto baixo, prendi aqui o meu lequinho, 1 ponto baixo. Agora, eu já venho direto aqui para o leque maior. Eu tenho aqui 12 pontos, vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tenho 6 pontos aqui. Agora, 1, 2, 3. Faço um picô aqui, no meio do meu leque. E eu volto a fazer aqui ponto sobre ponto, 6 pontos. Como eu fiz aqui, vou finalizar aqui com 6 pontos. Fiz mais 6 pontos altos. Agora, eu vou dar continuidade aqui da mesma forma que eu fiz aqui, mas ao contrário. Então, eu inicio aqui com um ponto baixo, né? Vem depois o ponto baixo. Agora, os pontos altos dentro, em cima do ponto baixo. Então, eu venho aqui, faço 1, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas e faço aqui o picô. Agora, novamente, 2 pontos altos. 1, 2. Aqui, igual aqui. Agora, são os 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Agora, eu inicio o processo em cima do sino. Venho aqui direto e faço 1, 2, 3 pontos baixos e o picô conforme eu fiz aqui. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar o barrado, a última carreira da nossa peça. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, entro aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto meu fio, finalizando assim a minha carreira. Coloquei o meu fio na agulha de tapeçaria, viro meu trabalho no avesso e eu vou passar aqui o meu fio nas laçadas do avesso da minha peça.
Então, vou passando aqui pelas laçadas e desta forma o meu fio desaparece no avesso do trabalho. Corto aqui o excesso e eu vou fazer desta forma com os fios que ficaram pelo caminho. Vamos lá. E assim nós finalizamos a nossa toalha. Espero que vocês tenham gostado e até mais.